Sejam bem-vindos, meus caros alunos, a mais uma das nossas videoaulas. Na aula de hoje, nós vamos falar do conceito de trabalho e, por consequência, também do conceito de energia. O que é essa medida trabalho? Trabalho é uma medida física? O que ela representa? Quais são as características que estão envoltas nessa medida trabalho? Quando nós falamos no dia a dia de trabalho, expressão trabalho, a gente associa essa expressão a executar alguma coisa, a uma determinada profissão. Muitas vezes o trabalho se confunde com a profissão. Eu trabalho, eu tenho uma certa profissão, eu tenho uma profissão. Então a expressão trabalho está muito associada à profissão. E quando você associa trabalho à profissão, você obviamente associa a salário. E ao falar de salário, o salário é uma forma de você compensar o trabalhador pela energia que ele gastou. Executar uma determinada ação envolve um gasto metabólico de energia, envolve um custo energético, né? E curioso da palavra energia é que essa palavra energia a gente usa em inúmeras situações. Quando você está disposto, quando você está animado, você diz que está com energia, está com vontade. Né? Muitas vezes a energia se assemelha à palavra vontade. Né? Às vezes, quando você está cansado, você está apático, você está sem pique, está sem gás, está sem energia para executar uma determinada função e tudo mais. Então, energia é uma palavra, é uma grandeza física que a gente chama de grandeza primitiva. Ou seja, é muito difícil de expressá-la na forma de palavras. Toda vez que eu vou falar de energia, de massa, de grandezas primitivas, eu lembro de um texto de Agostinho, de Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipólita, no seu livro Confissões, quando ele fala a respeito do tempo. Tem uma frase dele que eu acho fantástica, que é: eu sei o que é o tempo, mas se me perguntarem o que é, eu não vou saber como responder. Então, dentro dessas grandezas primitivas, a energia também faz parte delas. Né? E como ela faz parte, ela encaixa no mesmo problema. Eu sei o que é, mas não saberia dizer para você precisamente com palavras. Quando a gente fala de energia, você tem o Sol, que é a nossa fonte primária de energia. Sem ele, a vida na Terra não existiria, né? Você tem a energia de uma bomba nuclear. Essa aqui, no caso, é uma foto tirada da explosão da bomba de Hiroshima. Tudo isso está envolvido essa grandeza energia. Esse é o nosso amiguinho Zezinho, que tem participado aí da gente com todas as nossas aulas, nossas videoaulas. O Zezinho recebeu um pedido da sua mãe, ou resolveu malhar durante a pandemia, e ele está transportando essa caixa. Para transportar essa caixa, para puxar essa caixa, para movimentar essa caixa, ele tem que fazer uma força. Consequentemente, como ele está movimentando a caixa, essa força vai gerar um deslocamento, vai fazer a caixa andar, vai fazer essa caixa sair do lugar. Né? Porque ele está fazendo essa força, porque ele está puxando essa caixa, o Zezinho vai se cansar. Né? Ele vai perder energia, né? Ele vai gastar, entre aspas, né? Gastar energia, falando de uma forma mais popular. O que vai definir o cansaço do Zezinho? O quanto ele vai se cansar? Quais os fatores que vão definir por quanto ele vai se cansar? E o principal é por que ele se cansa? Né? Quando nós estamos cansados, lembra? A gente fala que a gente perdeu uma certa quantidade de energia, a gente está sem pique, né? O Zezinho, quando puxou a caixa, ele fez a sua força, ele fez a caixa andar. A caixa, quando anda, ela ganha um movimento, então ela ganha energia. E o Zezinho perde energia, por isso é que ele se ganha. Então, quem ganha e quem perde energia nessa brincadeira? Quem ganha energia é a caixa.
Quem perde energia é o Zezinho. E aí, quem transfere energia do Zezinho para a caixa? Eu tenho uma transferência de energia. A energia está saindo do corpo do Zezinho, devido ao metabolismo do Zezinho, e indo para a caixa. E é a agente que faz essa transferência de energia. Esse agente é a força aplicada. A força que o Zezinho faz na caixa faz ele perder energia e faz ele ganhar, faz a caixa ganhar energia. Então, o trabalho é a transferência de energia por ação de uma força. Olha só como isso aqui é importante. Trabalho é o ato de você transferir energia por ação de uma força. E ao transferir essa energia, essa força produz um deslocamento, faz o cara andar. Então, o trabalho vai envolver a força, o deslocamento. Eu estou sendo bem redundante em colocar sempre essa imagem para você lembrar força e deslocamento e, obviamente, o ângulo entre os dois. O trabalho ele vai depender, o cansaço do Zezinho vai depender do quê? Do quanto ele vai andar. Como assim o quanto ele vai andar? Se o Zezinho vai andar 10 metros, ele vai ter um cansaço. Se ele andar 50 metros, ele vai ter outro. Se a mãe dele falar, olha, pega essa caixa e leva para a casa da sua avó, que daqui a 5 quilômetros de distância. O cansaço dele vai ser muito maior, porque ele vai perder mais energia. Então, esse cansaço, essa quantidade de energia que ele está desprendendo, que ele está, entre aspas, perdendo, né, depende de quanto ele vai andar. E depende da força. Se ele fizer uma força de 10 newtons, se ele fizer uma força de 100 newtons, se ele fizer uma força de 1000 newtons, se com uma força de 10 ele chega, com uma força de 1000 ele vai chegar mais rápido, mas também vai desprender mais energia. Então, a quantidade de energia trocada, ela vai depender, basicamente, dos parâmetros força aplicada e deslocamento. Por isso que o trabalho é definido como sendo o produto da força pelo deslocamento, pelo cosseno do ângulo. Que ângulo é esse? O ângulo entre a força e o deslocamento. Esse ângulo aqui, ó. Força nós medimos em Newton. Deslocamento nós medimos em metro no Sistema Internacional de Unidades. Então, a unidade de trabalho, Newton vezes metro. A isso nós vamos dar o nome de Joule, ou como muita gente já chama, Joule, falando de uma maneira mais aportuguesada. Lembrar sempre, quando a unidade é nome próprio, ela é representada por letra maiúscula. Então, trabalho é medida em Joule, ou, consequentemente, energia também é medida em Joule, e com letras maiúsculas. Algumas características da grandeza do trabalho. Ela vai depender da força e do deslocamento e do ângulo. É uma grandeza escalar. Isso significa que ela vai ser somada, subtraída. A álgebra que envolve o trabalho é aquela álgebra que você vem acompanhando, aprendendo desde a terceira série primária, né? 2 mais 2 é igual a 4. Não é a álgebra vetorial, que é diferente, que já tem um refino matemático mais. Como eu tenho um cosseno, o que acontece? Esse cosseno ele tem um espaço que é... O cosseno ele vai de menos 1 até mais 1. Se você pegar o cosseno de 0 graus, ele é 1. O cosseno de 180 graus, ele é menos 1. Como ele pode ser positivo ou negativo, o meu trabalho pode ser positivo ou negativo. Então, eu vou chamar meu trabalho motor, ou seja, meu trabalho positivo, quando? Quando esse ângulo estiver entre 0 e 90 graus, maior ou igual a 0 e menor que 90. O meu trabalho vai ser resistente, ou seja, vai ser negativo, quando? Quando o ângulo estiver entre 90 e 180. Imagina que eu tivesse aqui atrás, ó, nesse corpo aqui, o atrito com o chão. Eu não considerei ele, mas imagina que eu tivesse aqui uma força de atrito. Essa força de atrito estaria, nesse exemplo aqui,
contrária ao sentido do movimento. Então, esse ângulo aqui seria um ângulo de 180 graus. E o cosseno de 180 graus é negativo. Perceba, a força que o Zezinho está fazendo quer movimentar, por isso que a gente chama ela de força motriz. Mas a força de atrito está resistindo. Se ela está resistindo, essa força de atrito ela vai querer se opor ao movimento. Então, eu tenho um trabalho de uma força que é positiva e o trabalho de uma força que é negativa. Quando é que o trabalho é positivo? Quando ela gera um movimento, ela está no sentido do movimento. Quando é que o trabalho é negativo? Quando a força está contrária ao movimento, se opondo ao movimento. Por exemplo, vamos imaginar aqui, ó, eu tenho a minha caneta, o peso está puxando a caneta para baixo, quando eu solto a caneta, ela vai bater na mão, ela cai com velocidade crescente, ela cai e o trabalho da força-peso está puxando a caneta para baixo e o vetor de deslocamento está para baixo, os dois estão no mesmo sentido. Esse é o trabalho motor. Quando eu jogo a caneta para cima, o que acontece? À medida que ela sobe, a velocidade dela diminui, ela desloca para cima, mas o peso puxa ela para baixo, está contrário ao movimento. Por isso que o trabalho é negativo. Então, a grandeza trabalho, ela pode ser positiva, ela pode ser negativa. E se ela pode ser positiva e pode ser negativa, ela também pode ser igual a zero. Quando é que o trabalho é nulo? Quando esse ângulo for 90 graus, a força e o deslocamento forem perpendiculares. Força, deslocamento. Esse ângulo for um ângulo de 90 graus. Por quê? Porque o cosseno de 90 graus é igual a zero. Então, de que maneira nós podemos calcular o trabalho? FD, cosseno do ângulo. Porém, cuidado, porque essa fórmula para se calcular o trabalho, F vezes D, cosseno de θ, você pode aplicar apenas, somente para forças constantes. Se a força for variada, nós vamos ter outras maneiras de se calcular o trabalho. Ao todo, nós vamos ver 3 maneiras de se obter o trabalho. São 3 maneiras. A primeira, pelo produto da força pelo deslocamento. Porém, essa maneira tem uma restrição. Qual é a restrição dessa forma? Só posso utilizá-la na força constante. As outras 2 maneiras, a segunda nós vamos ver daqui a pouco, a terceira só na próxima aula. Ok? Então vamos lá. Olha só. Todo trabalho representa uma troca de energia. E quem faz a troca de energia? O elemento força. Agora, nem toda troca de energia representa um trabalho. Vamos imaginar nosso amigo Zezinho segurando aqui um bloco, um saco de cimento, uma carga qualquer de 50 quilos. A força da cabeça, o Zezinho aqui, a cabeça do Zezinho, vai estar fazendo uma força normal aqui, uma força para cima, para equilibrar o peso para baixo. Mas perceba, esse objeto está parado. Ora, o Zezinho vai se cansar? Está na dúvida? Faça a experiência. Pegue um objeto. Claro, para fazer experiência, você não precisa pegar um objeto de 50 quilos para ver se você vai cansar. Você pega um copo normal, coloca ele na sua mão e fica segurando esse copo na sua mão por meia hora, com o braço esticado. Um copozinho, um mísero copo de 100, 150, 200 gramas. Acho que não chega, a massa dele não chega a isso. Mas segura esse copo parado por meia hora com o braço esticado. Você vai se cansar. Por que você está se cansando? Porque o seu metabolismo está fazendo com que você perca energia para ter as contrações musculares que vão manter o braço esticado e tudo mais. No entanto, você está realizando algum trabalho? Ora, trabalho é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Eu tenho a força e o deslocamento não. O trabalho da força que o Zezinho faz é nulo. Por que ele é nulo? Porque o corpo está em
repouso. Para que haja trabalho, é necessário haver deslocamento. Tem que ter a força e tem que ter o deslocamento. O corpo aqui está em repouso. Se ele está em repouso, o trabalho total é nulo. Mesmo sabendo que o trabalho é nulo, eu sei que o Zezinho vai se cansar. Então, cuidado. Todo trabalho é uma transferência, é uma troca, é uma modificação no caráter da energia. Mas nem toda transferência, troca de energia é trabalho. Isso tem que ficar bem claro, porque senão, mais à frente, você vai ter uma certa dificuldade na identificação de problemas e principalmente quando nós vamos falar de rendimento. Ora, eu tenho uma força aplicada num corpo, essa força é uma força constante. Por ela ser constante, perceba, ela é paralela ao deslocamento, ou seja, o nosso ângulo aqui é igual a 0 graus. E por ela ser constante, eu posso fazer trabalho F vezes D, cosseno de θ. Mas olha só que interessante, FD cosseno de 0 graus. E o cosseno de 0 graus é 1. Então, vai ser trabalho F vezes D, força vezes deslocamento. Até aí, tudo bem. Vamos fazer agora um gráfico da força em função do deslocamento. Quando eu fizer este gráfico, representar o F em função da distância que ele está andando, o que eu observo? A minha força ela é constante, ela não aumenta, ela não diminui. Eu vou andar uma certa distância. Então, eu apliquei uma força e andei uma certa distância. O que eu estou fazendo o trabalho aqui? Produto da força vezes a distância que eu andei. Quando eu faço esse produto, eu nada mais, nada menos estou fazendo o cálculo da área, base vezes altura. A área desse quadrilátero, a área é a base, que é a força F. Não, perdão, a força base não, errei, desculpa. O trabalho é a distância, que é a base, vezes a altura, que é a força. Então, aqui nós tivemos que, no gráfico da força, em função da distância, lembrando, força em newtons, distância em metros, o trabalho é numericamente igual à área. Por que numericamente igual? Porque área e trabalho têm unidades diferentes, porém, vão assumir o mesmo valor. Okay? E essa segunda maneira de calcular o trabalho, nós vamos ver agora que ela é legal, ela é bastante utilizada, porque ela vai nos permitir calcular o trabalho de forças que não são constantes. Lembra que eu havia dito para você que existiam 3 formas de calcular trabalho. A primeira, produto da fórmula, F vezes D cosseno do ângulo, para força constante. A segunda é pela área. E a área me permite calcular a força mesmo ela não sendo constante. Vejamos, olha só o próximo slide. Qual o trabalho realizado pela força representada no gráfico abaixo? Eu tenho uma força crescente e depois ela passa a ser constante. Eu estou no gráfico da força em função do deslocamento. Olha, voltemos ao gráfico anterior. Se essa área tem caráter de trabalho, se essa área representa o trabalho, esta área aqui também vai me representar o trabalho. É a mesma característica. A área no outro gráfico tem a mesma característica desse. Por quê? Porque é um gráfico da força em função do deslocamento. Só vai ser calculada de forma diferente porque essa área é diferente. Se você estivesse numa faculdade, no curso de cálculo 1, isso aqui seria chamado, esse cálculo da área seria o cálculo da integral da função. Mas vamos mexer com isso não, é só curiosidade. Então, área de quem? A área desse trapézio. Como é que eu calculo a área do trapézio? Base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. É uma área bem conhecida. A base maior mede 20, a base menor vai de 10 a 20, mede 10, a altura mede 100, e aí você vai ter 20 mais 10, 30, vezes 100, 3.000, dividido por 2, 1.500 joules. Positivo. Por que eu sei que o trabalho é positivo?
Porque a área está acima do eixo do deslocamento. Se essa área estivesse aqui abaixo, o trabalho seria negativo, seria uma força de resistência. Então, o trabalho acima do eixo do deslocamento, área positiva. Trabalho a área abaixo do eixo do deslocamento, trabalho negativo. Ok? Estamos bem próximos do fim da nossa aula. Eu gostaria de observar, que você observasse o próximo problema. Ele diz alguma coisa assim, ó. Um corpo de massa 50 kg desloca em um plano horizontal, conforme mostra a figura abaixo. Está aí a figura. Perceba, esse corpo está sob a ação de 4 forças. Essa força F vale 100 newtons. O bloco desloca, ó, ele vai andar aqui, ó, o meu vetor de deslocamento aparecendo aí. Ele vai andar 50 metros. Em linha reta, com velocidade constante. Olha que importante. Professor, eu sempre me enrolo com esse negócio de linha reta com velocidade constante. Mas é fácil de você entender. Ele já entrou em movimento. Você, quando anda de bicicleta, a bicicleta está parada. Você pedala a bicicleta, aperta o pedal da bicicleta, ela começa a andar e depois você está andando um trecho com velocidade constante. É nesse pedaço que nós estamos analisando o movimento. O pedaço em que a velocidade é constante. Eu quero o trabalho realizado por cada força e o trabalho da força resultante. Vamos lembrar? Trabalho é F de cosseno de θ. Essa força, eu posso calcular o trabalho desta força por essa fórmula, porque essa força é constante. E aí é só a aplicação da fórmula. F de... Opa! Erro de cálculo! Nossa, não é 500, é 5.000 joules. Olha que vergonha, 5.000 joules. Né? Sim. 100 vezes 50 vezes cosseno de zero. Por favor, me perdoem. Não foi de propósito. Perceba, a vetor força está para a direita, o deslocamento está para a direita. O trabalho da força de atrito. Aqui vem um porém. Se eu comecei a andar, acelerei, cheguei na minha velocidade de 10 km por hora e vou mantê-la constante, a minha força motriz vai se equilibrar com a minha força de atrito. Atrito com o chão, atrito com ar, não importa. Esse atrito total vai equilibrar a minha força. Por quê? Porque se o atrito fosse maior, a minha velocidade ia diminuir. Se a minha força motriz fosse maior, minha velocidade vai aumentar. Como no caso eu vou ter a força e o deslocamento, o movimento é com velocidade constante, em linha reta com velocidade constante, essa força de atrito também vale 500 newtons. E aqui, para variar, eu cometi o mesmo erro, que é de 500 joules. Não, é de 5.000 joules. Porém, olha só, o ângulo aqui é um ângulo de 180 graus. Cosseno de 180 graus, menos 1. Bom, trabalho da força peso. É o valor da força peso vezes a distância que ele está andando, vezes o cosseno do ângulo. Nesse caso aqui, ele anda na horizontal e o peso é vertical. O trabalho do peso é nulo. O trabalho da força normal também vai ser nulo pelo mesmo motivo. A força normal é vertical e a força e o deslocamento é horizontal. Ora, quanto vai ser o meu trabalho total? Meu trabalho total vai ser, corrigindo de novo, 5.000 positivo da força F, 5.000 negativo da força de atrito, o que vai dar meu trabalho resultante igual a 0. Observa, daqui para frente eu vou antecipar um pouquinho as próximas aulas, mas olha, professor, quando é que eu vou vir chegar que o trabalho é positivo, o trabalho é negativo e o trabalho é nulo? Pensar no trabalho da força resultante. Se a velocidade aumenta, o trabalho da força resultante é positivo. Se a velocidade diminui, o trabalho da força resultante é negativo. Se a velocidade é constante, o trabalho da força resultante é igual a 0.
Com isso, crianças, espero que nós tenhamos conseguido ajudá-los na aprendizagem. Nós vamos continuar a falar de trabalho nos próximos exercícios. Tá? Nas próximas videoaulas, vou fazer mais alguns exercícios a respeito. Próxima aula nós vamos falar do trabalho da força-peso, trabalho da força elástica, fazer algumas questões e entrar no conceito de potência e rendimento. Ok? Muito obrigado, tenham um bom dia e bons estudos.